São muito poucos os organismos que vivem vidas solitárias. A maioria interage com outros da mesma espécie, assim como com de outras espécies. Eles também são influenciados pelas características do meio ambiente. O estudo de como os organismos se relacionam entre si e com o ambiente é chamado de ecologia. A dinâmica das populações, quão rápido uma população cresce, quão grande se torna, o que afeta seu crescimento, é uma área de estudo chamada de ecologia das populações. Coelhos têm sido um símbolo de acasalamento prolífico e com boas razões. Suas populações podem crescer muito rapidamente. Em média, uma coelha pode ter entre 6 e 10 filhotes em cada ninhada. A temporada de acasalamento se estende por um período de 6 meses, e um coelho pode ter 4 ou mais ninhadas por temporada de acasalamento. Então, com esses números expressivos, por que a Terra não está coberta por coelhos? Uma população de coelhos aumenta à medida que eles acasalam e produzem uma ninhada. Se um coelho adulto se acasala com sucesso e nenhum coelho morre, essa população pode crescer até 4 vezes a cada geração. Essa explosão populacional é referida como crescimento exponencial. Se uma população não tem restrições no crescimento, tais como disponibilidade de alimento ou habitat, seu tamanho cresce exponencialmente. Vamos examinar o crescimento exponencial dessa população matematicamente, começando com um casal. A curva exponencial segue a equação g igual a r vezes n, onde o número da ninhada g será igual à taxa de crescimento r, o que neste caso são 3 coelhos por adulto, vezes o tamanho populacional inicial n, ou 2. Assim, neste exemplo, g é igual a 6, porque a taxa de crescimento são 3 coelhos por coelho adulto e existiam 2 coelhos na população inicial. Após cada geração, os novos coelhos são adicionados à população inicial, de forma que n na geração 2 é igual a g mais n da geração 1, ou 6 mais 2, que dá 8. A população segue uma curva exponencial que aumenta a sua curvatura a cada geração. Obviamente, isso não pode continuar para sempre, porque outros fatores afetam a taxa de crescimento dessa população. Vamos voltar ao início e ver o que ocorre na natureza. A taxa de crescimento pode ser calculada como a taxa de natalidade, P, menos a taxa de mortalidade, D. Vamos assumir que a média de filhotes por ninhada seja de 8 filhotes. Desses 8, 2 não sobrevivem até a vida adulta. A taxa de crescimento pelo número original de coelhos foi 8 menos 2, dividido por 2, ou 3 coelhos por adulto. Outros fatores, além do sucesso no acasalamento, também podem afetar o tamanho populacional, G. A capacidade de suporte, K, é um fator limitante no crescimento populacional. Ele representa o limite superior do tamanho populacional em um ambiente em particular, por conta dos recursos limitantes. À medida que a população começa a crescer, os recursos ainda não estão escassos e a população parece crescer exponencialmente, porque n é menor do que k. Quando o tamanho populacional se aproxima da capacidade máxima, neste caso 20 coelhos, ninhadas menores sobrevivem até a vida adulta, e a taxa de crescimento R diminui à medida que n se aproxima de k. Isso é chamado de crescimento logístico e é representado por uma curva log em um gráfico. Eventualmente, a população irá se estabilizar na capacidade de suporte do ambiente, quando n for igual a k e r for igual a 0. A capacidade de suporte é um exemplo do limite dependente da densidade no crescimento. Um fator dependente da densidade é uma condição cuja influência depende do tamanho da população. Podem ser fatores bióticos, como predação ou fonte de alimento, ou abióticos, como suprimento de água ou o tamanho do habitat. À medida que uma população se aproxima da capacidade de suporte, ou a taxa de natalidade diminui, ou a taxa de mortalidade aumenta, ou os dois. Fatores dependentes da densidade incluem predação. Quando o tamanho da população de coelhos aumenta, existem mais presas disponíveis para predadores encontrar, e, portanto, eles irão matar relativamente mais coelhos, reduzindo a população de coelhos.
A competição por alimento também é um fator dependente da densidade, que limita o crescimento da população até a capacidade de suporte. À medida que a população de coelhos aumenta, existe menos alimento disponível para todos os indivíduos. Como resultado, as mães não estão tão bem alimentadas e têm ninhadas menores, e mais coelhos morrem de fome. Isso diminui o tamanho populacional por reduzir a taxa de natalidade e aumentando o número de mortes. Infecções e doenças parasitárias também são fatores dependentes da densidade. Quando uma população é muito grande, pode haver aglomerações, e os agentes etiológicos podem ser transmitidos mais facilmente de um coelho para outro, levando a uma reduzida taxa de sobrevivência. Alguns fatores que impactam o crescimento populacional são considerados como independentes da densidade. A despeito do tamanho ou estabilidade da população, os fatores independentes da densidade afetarão o crescimento da população. Fatores independentes da densidade podem incluir enchentes, alterações extremas de temperatura, pesticidas ou herbicidas, ou um meteoro caindo nessa ilha. Os indivíduos que sobrevivem a eventos independentes da densidade carregam apenas alguns alelos do pool de genes para repovoar a população. Isso levará a menor variabilidade genética na população, que se desenvolverá a partir desses poucos remanescentes. Como já vimos, o crescimento populacional é dependente de muitos fatores. Para verdadeiramente entendermos que desafios uma população enfrenta, você precisa olhar para ambos os fatores bióticos, como as interações com organismos e a disponibilidade de comida, e fatores abióticos, como o clima e condições ambientais. Ambos afetam quão rápido e quão grande uma população será capaz de crescer.